a gente teve um novo reajuste, né? Sim. Que o piso do magistério tem um reajuste todo mês de janeiro, ele tem um reajuste lá baseado no custo aluno. E para esse ano de 2023, o reajuste ele foi ali de praticamente 15%, 14,95% ali, né? Que jogou, digamos ali, o piso do magistério a nível nacional para 40 horas, de 4.420,55 plays. Ótimo, perfeito. O professor Léo fez uma ressalva muito importante, né? Ano passado nós tivemos toda a problemática da questão das paralisações, da greve em si, e foi algo histórico, foi bem marcante esse ponto principal aí, porque naquele momento o nosso entendimento e nós estávamos num governo onde o prefeito é professor, né? E não pagar, não atender a legislação como ela tem que ser atendida, isso trouxe um grande retorno aí para a entidade sindical e para os trabalhadores em relação à questão de mostrar a sua força enquanto entidade sindical. Então nós tivemos que, infelizmente, né, professor Léo, ninguém gosta de sair em greve, ninguém gosta de fazer paralisação, porque a gente acaba colocando também ali uma alteração toda na rotina de trabalho. Então, infelizmente, no passado nós tivemos que sair às ruas ali mesmo, cobrar que fosse executado o piso, e de fato ele foi aplicado, embora seja lei, ele foi aplicado. Existia aquela discussão anterior, um percentual que estava sendo colocado para ser aplicado aos professores, mas não cabia naquele momento porque a legislação era muito clara que deveria ser pago aquele percentual, né? Então, ano passado teve toda essa problemática, teve essa repercussão toda que teve. Nós tivemos aí milhares de trabalhadores nas ruas, em frente à prefeitura ali, junto conosco, ali lutando e reivindicando aquilo que de fato era para ser cumprido, que é a legislação municipal, a legislação federal, e foi atendido também. E esse ano nós tivemos aí esse retorno da administração pública de que não precisou fazer toda essa paralisação, né? Então, lembrando que o piso foi atendido, nós sabemos aí, nós temos os dados de que mais de 2.000 professores foram contemplados com essa aplicação do piso, embora o piso aplicado na folha de pagamento hoje, na tabela salarial do município, ainda continue vir como complemento. Então, todo professor ali que está abaixo do valor, né, que tem ali o seu valor de tabela inicial de 300 e alguma coisinha ali, né, professor? Isso. A maioria dos professores ali, 40 horas, vamos dizer, do concurso de 2010, 2011 para cá, ele tem ali no seu base, ali na média ali de 300 e pouquinho, 3.200, 3.300. Então, até chegar ali no... Vamos pegar o meu caso, né? Então, meu caso ali, o meu base é 310. Então, para chegar lá no complemento de 4.420, para chegar no piso, né, de 4.420, eu tenho um complemento ali de 1.300. Então, o meu base continua igual, 310, e mais 1.300 de complemento. Lembrando que, né, esse pagamento desse ano do piso, ele foi, digamos assim, passou... Quando chegou ali no mês de início de janeiro ali, quando a gente teve, né, a notícia que foi colocada em diário oficial, do reajuste, né, do valor ali em porcentagem, né, o percentual que ia ser. Lembrando, né, Place, que ali no início de janeiro o sindicato já protocolou um requerimento para que fosse pago, né, junto ali à Secretaria de Administração, à Prefeitura, e foi protocolado, feito um SEI, requerendo esse pagamento do piso a partir já do mês de janeiro, para que não passasse o janeiro, fevereiro, março, né, para que o professor já tivesse o seu direito preservado, né, da lei federal, que é uma lei lá de 2008, né, a lei 11.738 do piso do magistério, que fosse respeitado já a partir do mês de janeiro. Então, e aparentemente ali no início a prefeitura, né, ficou em silêncio, mas a gente, né, soube ali através do Departamento de Recursos Humanos que seria pago e a gente daí deu a notícia para os servidores da educação, né, os professores, que seria respeitado ali o 15% ali do reajuste, como uma notícia ali uma notícia que o sindicato acabou dando em primeira mão para todos os professores, né, Luiz? Isso é importante, né? A gente correu atrás de todas as informações para que o professor, os nossos servidores aí, tivessem em primeira mão essa notícia, e ainda mais da entidade, e que traz tanta credibilidade, tanta responsabilidade também com esses servidores, né, professor? Então é uma coisa muito importante. Nós estávamos acompanhando todo o processo, dia após dia nós estávamos questionando a administração em relação ao requerimento que nós tínhamos protocolado, se
havia tido respostas, e naquele dia que nós lançamos o vídeo, nós de fato mesmo concretizamos a resposta a pergunta que nós tínhamos feito, né? E é importante também lembrar, né, professor Eliel, em relação à questão dos professores que não são contemplados com o piso. Lembrando que a grande maioria dos professores ali, grande parte dos professores que entraram no município recentemente são contemplados com o piso, né, são contemplados com esse valor, por mais que venha quanto complemento. Mas o grande problema que a gente tem no município, que nós acreditamos e que vamos cobrar e que estamos acompanhando fielmente, que vai ser resolvido é por meio do plano de cargos e salários que tem que ser revisto da educação, são aqueles professores do quadro antigo, né? Que são que não, na verdade não tem nenhum tipo de não teve aumento nenhum. Isso, digamos assim, quando a gente coloca às vezes na imprensa, né? Digamos assim, a prefeitura coloca lá 15% de reajuste para os professores, dá a entender que é toda a categoria de professores. E nós temos, né, uma parte dos professores aqui, que são os professores do quadro em extinção, que a gente fala, né? Que esses professores não foram contemplados do piso porque eles já recebem, né, a mais. Então, acaba que não são contemplados nessa porcentagem. Por isso que a gente está agora, né, até houve um vídeo aí da prefeita, né, colocando nas suas redes sociais, prometendo um plano de cargos e salários para os professores. Então, se ela prometeu, ela colocou nas redes sociais dela esse vídeo, então a gente vai estar cobrando, né, a Secretaria de Educação, a prefeita, para que esse plano seja colocado em prática, né? E não pode também, para que seja beneficiado todos os professores, né, Luiz? Exatamente, né, professor? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que estar em cima aí, tem que estar acompanhando, e que de fato mesmo foi criado, né? Foi criada uma comissão ano passado, específica da educação. Então, são dois momentos bem importantes que a gente tem que colocar aqui para que o servidor entenda o momento que está passando. O primeiro momento é a questão do plano de cargos e salários geral da prefeitura. Esse plano de cargos e salários geral da prefeitura, ele está em andamento de elaboração, está em fase de elaboração. Ele está no momento agora da elaboração na Procuradoria Legislativa, então ele está dando um fino trato ali no texto para ver como é que está o texto. E isso não quer dizer que está 100% aprovado ou que nós, de fato mesmo, que a entidade sindical concorda com 100% do que está escrito. Até porque a versão final nós não recebemos ainda. Nós não tivemos contato com a comissão ainda para conversar e para ver a versão final. Está passando pela Procuradoria Legislativa para tomar a forma de um projeto de lei. Tá? A partir desse projeto de lei, dessa proposta de projeto de lei, isso vai para a Câmara Municipal. E na Câmara Municipal, lá é feita toda uma avaliação ali certinha, tem 15 dias cada comissão, passa por 3 comissões, então é 45 dias. Então esse é o plano de cargos e salários geral do município. Paralelo a isso, tem algumas categorias, né? Inclusive a dos professores, né, professor Léo, que tem o seu plano próprio. Então os professores, eles têm um plano de cargos e salários já existente, que já é válido, digamos assim, Sim. né? Já está vigente. A única coisa é que não está atualizado. Não está defasado, né? Então, assim, talvez até... A gente não sabe, né? Até houve aí alguns equívocos, né, nas escolas, essa semana que os professores voltaram semana passada, né, para ali para suas formações, semana pedagógica ali, para as escolas, né? Os alunos voltaram a partir de hoje, mas os professores já estavam em curso, né, da semana passada para cá. E em algumas escolas houve alguns comentários, né, do pessoal passou que o plano de cargo dos professores já estava em andamento, já estava praticamente quase pronto. E aqui a gente reitera, enquanto entidade sindical, que isso não existe. Então pode ser que eles se equivocaram com esse plano de cargo geral, né? E acabaram falando isso, porque não passa, né? Não passa nada lá pela Câmara, digamos, para a Prefeitura mandar para a Câmara um projeto de lei ou um plano de cargo dos professores sem passar pelo sindicato, sem o sindicato tomar ciência do que está acontecendo. Então, se houve... E isso é um decreto, né? Então não passa aqui, não passa, digamos, para protocolar na Câmara, para ser aprovado um plano de cargos sem que o sindicato tome ciência. Então a gente está se movimentando aqui enquanto entidade sindical, a gente vai marcar reuniões com a Secretaria de Educação, a gente vai marcar reuniões com o secretário de Fazenda, para que a gente veja a que ponto, né, até onde está esse plano de cargo dos professores, para que a gente possa cobrar e a gente possa estar participando ativamente desse plano enquanto professores, enquanto sindical e enquanto professor, eu sou professor Jacques sou professor, né, e o sindicato junto, para que a gente possa elaborar um plano e que seja passado, né, principalmente pela entidade sindical, né, Luiz? É importante, né, professor, que de fato mesmo a gente coloca para o servidor que
a rotina normal de um projeto nessa magnitude, né, que a gente colocou desde o começo que é um projeto extremamente complexo, demorado, a tramitação normal é que a entidade sindical esteja diretamente envolvida com essa proposta e com a análise dessas propostas que a prefeitura faz para nós. Pode ser que a prefeitura passe assim a tratoraço? Até pode, mas acho pouco provável que numa entidade que nós temos aí mais de 5.600, 5.700 filiados, grande parte desses filiados são professores, são da área de educação, de uma certa forma, né, da educação como um todo, não é só professor, acho pouco provável que na Câmara, né, ou então até mesmo a Prefeitura, passe um projeto desse tamanho aí sem conversar com a entidade que representa esse quantitativo geral de servidores aí do município. Então, até pode passar, mas de certa forma acho pouco provável, né? A gente considera que é quase inviável passar uma proposta dessa nesse tamanho aí, sem a conscientização, sem a ciência da entidade sindical. Então, nós estamos acompanhando, né, professor Léo? Nós já tivemos reuniões com a SME, com a secretária de Educação, professora Simone, que se demonstrou toda ali solista em relação a ajudar a fazer com que esse piso dos professores do magistério ele seja uma realidade, seja de fato mesmo atualizado. Então assim nós esperamos e assim nós iremos acompanhar essa tramitação da comissão feita especialmente para poder tramitar esse piso de magistério. E a gente espera que não demore muito, né? Então a gente está com essa tramitação toda do geral, mas paralelo a isso as discussões elas têm que ser iniciadas, até porque não é fácil, não são fáceis as discussões relacionadas ao plano de cargos do magistério já do quadro antigo, porque tem muita coisa para se fazer ali, muita coisa para se analisar, e não é só também a questão do valor atualizado, né, professor Léo? Tem várias coisas na questão da progressão que nós temos que também avaliar ali para que o professor que já está em carreira aí possa progredir, possa evoluir e de fato mesmo ter um pontapé ali compatível com a sua quantidade de tempo de serviço e também de experiência profissional. Isso. Então tem que colocar tudo, levar tudo em conta, ter todas essas situações que você colocou, né? A questão do tempo de serviço, a questão das formações. Então a gente entende que os professores ali do quadro transitório em extinção, eles precisam ter as suas elevações ali, tanto na horizontal, que são os cursos, as formações, para que isso seja respeitado de forma correta, né? Então, existe toda essa possibilidade esse ano da gente começar a discutir esse plano, a gente já está cobrando, mas a gente vai aí continuar buscando uma melhor maneira da gente estar o quanto mais rápido colocando em prática esse plano aí, né, Luiz? Veja, né, professor, que tem duas tabelas em andamento, né? Tem a questão do quadro permanente, do transitório em extinção. Uhum. Então são duas tabelas que não são tão fáceis de serem executadas Não e é analisadas, né? Não são nada fáceis. Então existem valores diferenciados ali também. Então, de certa forma, pensar em todas essas variáveis aí que tem dentro dos dois planos ali, dessas duas tabelas, é complexo. Então a entidade sindical já fez algumas propostas, nós internamente analisamos a ideia de como que poderia ser esse quadro novo, como é que poderia ser essas progressões, mas acaba que tendo que haver uma conversa ali muito próxima com a administração para que a gente veja qual que é a viabilidade da aplicação dessas tabelas aí atualizadas. Então é uma discussão que vai demandar muito empenho da entidade sindical e também dos trabalhadores. Por isso que é importante, nós estamos percorrendo esses locais de trabalho, como o pessoal já disse anteriormente, para que a gente possa colocar os professores, né, em consciência em relação ao que está acontecendo. E mais importante ainda, que os professores venham participar das assembleias que nós fazemos. A gente teve ano passado algumas assembleias, no finalzinho do ano teve a assembleia que a gente fez ali, e que a gente teve a participação muito pequena, né? Teve 12 professores ali, 13 professores que vieram participar. Então nós colocamos aí a importância desses professores estarem juntos, dos novos e também dos antigos. Porque os antigos também estiveram na greve, estiveram lá apoiando os professores novos, né? Então é hora também dos professores novos retribuírem a presença e também a participação dos professores do quadro mais transitório, né, do permanente do transitório, para que esses profissionais também possam elevar e possam mostrar a sua força profissional enquanto categoria aí nessa proposta de plano que deve vir aí e não deve demorar muito. Isso. Então, algumas, né, servidores estão colocando a questão de data, mas para quando que é? Não tem data ainda, né, pessoal? A gente está discutindo, está conversando, como é um plano bem complexo, não tem como a gente estipular uma data. E também não tem como a gente chegar aqui, enquanto entidade sindical, a gente sempre foi muito verdadeiro em todas as situações. A gente também não vai chegar aqui e mentir para o servidor, né, Luiz? Uma data, falar que tem previsão, o que não tem. O que a gente
promete é luta, né? Luta e briga para que isso seja posto em prática. Mas a gente não tem uma data ainda prevista para que esse plano seja colocado em prática. Até porque está acontecendo paralelamente o plano de cargos diversos, né? Diversos cargos em geral.